Você já se perguntou como seria sua vida se cada palavra que dissesse tivesse o poder de moldar o que acontece ao seu redor? Talvez você nunca tenha notado, mas as palavras que escolhemos usar, seja em conversas ou pensamentos, carregam mais do que simples significados. Elas possuem vibração, intenção e força para influenciar diretamente nossos sentimentos, ações e até mesmo o rumo que seguimos. Imagine por um momento, alguém preso em circunstâncias desafiadoras. Pode tanto encontrar forças para continuar, quanto desistir, dependendo da narrativa que cria para si mesmo. Nelson Mandela, por exemplo, usou as palavras como sua maior arma. Mesmo durante os 27 anos em que esteve preso, ele manteve um discurso interno de esperança e determinação, acreditando que sua liberdade começava na mente, não nas grades que o cercavam. O problema é que, na maioria das vezes, não percebemos o poder que as palavras têm. Falamos coisas no automático, sem considerar como cada frase molda nossos pensamentos. Não é à toa que tantas pessoas sentem que estão presas em ciclos repetitivos. O que poucos sabem é que muitas dessas prisões invisíveis foram construídas pelo que dizemos a nós mesmos diariamente. Mas aqui está o segredo. Se as palavras podem limitar, elas também podem libertar. Assim como alguém que encontra a chave para abrir uma porta que parecia trancada para sempre, você pode começar a usar a linguagem a seu favor. A escolha consciente das palavras pode transformar a maneira como você encara seus desafios e enxerga o mundo ao seu redor. Por isso, este vídeo não é apenas sobre descobrir algo interessante. É um convite para reescrever sua história, uma palavra por vez. Porque a mudança começa com um pequeno passo: observar o que você diz e como isso está impactando sua realidade. E lembre-se, as palavras que você escolhe hoje podem ser o que determinará quem você será amanhã. Imagine que você está olhando para uma paisagem incrível, mas através de uma janela pequena. A moldura da janela limita o que você pode ver, mesmo que a vista inteira esteja lá, esperando para ser apreciada. Essa moldura representa a linguagem que usamos. Nossas palavras atuam como filtros para a forma como percebemos a vida, definindo os limites do que consideramos possível ou impossível. Ludwig, um dos maiores filósofos da modernidade, afirmou: "Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo." Ele estava certo. Se você não consegue expressar algo em palavras, é como se essa ideia simplesmente não existisse na sua realidade. Isso não significa que você precisa ter um vocabulário extenso ou rebuscado, mas sim que deve prestar atenção ao impacto das palavras que escolhe. Vamos a um exemplo simples. Duas pessoas enfrentam a mesma situação desafiadora. A primeira diz: "Isso é impossível para mim." Já a segunda escolhe outra abordagem: "Eu ainda estou aprendendo como lidar com isso." O que acontece? A primeira pessoa fecha a porta para qualquer possibilidade de solução. A segunda, por outro lado, abre espaço para a criatividade e o crescimento. Nossas palavras têm esse poder porque moldam nossas crenças, e as crenças determinam nossas ações. Um grande atleta, por exemplo, raramente se descreve como fraco ou incapaz. Mesmo diante das maiores dificuldades, ele prefere dizer algo como: "Isso vai me tornar mais forte." Essa linguagem construtiva não é apenas motivação, é a base de um comportamento resiliente. Outro aspecto importante é entender que as palavras não apenas refletem a realidade, mas também a criam. Quando você diz algo como "Eu sou péssimo nisso", está programando sua mente para acreditar nisso. Por outro lado, ao reformular para "Eu estou melhorando a cada dia", você envia uma mensagem completamente diferente ao seu cérebro. É quase como treinar um músculo. Quanto mais você repete algo positivo, mais forte essa ideia se torna. A escolha das palavras também afeta como você enxerga o mundo ao seu redor. Se alguém descreve um problema como insuportável, provavelmente enfrentará mais resistência emocional do que alguém que o chama de um obstáculo temporário. Essa mudança de perspectiva, que começa com uma simples palavra, pode fazer toda a diferença entre desistir ou persistir. E aqui está a reflexão essencial. Se a linguagem que você usa define os limites da sua realidade, como seria se você expandisse essa moldura? Como seria sua vida se, em vez de palavras que fecham portas, você escolhesse palavras que as abrem? A realidade não é o que você vê, é como você a descreve para si mesmo. Desde que nascemos, a sociedade começa a moldar como pensamos, falamos e percebemos o mundo ao nosso redor. Essa programação é invisível, mas está presente em todos os lugares. Nas frases que ouvimos de nossos pais, nas lições da escola, nos comerciais e nas mensagens que consumimos todos os dias. Sem perceber,
Muitas dessas palavras e crenças acabam nos limitando, criando um conjunto de regras invisíveis sobre o que podemos ou não fazer. Pense nas frases que você provavelmente já ouviu repetidas vezes. Dinheiro não cresce em árvore. Sonhar alto demais traz frustração. Ou ainda não se pode ter tudo na vida. Essas palavras, ditas como verdades absolutas, criam barreiras mentais que nos impedem de explorar nosso verdadeiro potencial. Não é que sejam mal intencionadas, mas refletem os medos e as limitações das pessoas que as disseram antes de nós. Um exemplo marcante disso está na forma como a sociedade interpreta o sucesso. Muitas vezes somos ensinados que ele está vinculado a alcançar grandes títulos ou acumular bens materiais. Mas e se sucesso for algo muito mais individual e interno? E se ele estiver relacionado a viver em paz com nossas escolhas, cultivando relacionamentos significativos e perseguindo o que realmente importa? A linguagem usada para definir sucesso é muitas vezes restritiva e pode nos desviar do que realmente desejamos. Agora, imagine como seria se pudéssemos questionar essas mensagens programadas. Viktor Frankl, um renomado psiquiatra que sobreviveu aos horrores de campos de concentração, ensinou que, mesmo nas situações mais extremas, temos o poder de escolher nossa resposta. Ele disse: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa. A última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância. O mesmo vale para as palavras que repetimos. Você não precisa aceitar frases que limitam sua visão de mundo. Ao invés disso, pode reescrever as narrativas que a sociedade impôs a você. Troque. Isso é impossível. Por como posso fazer isso funcionar? Reformule. Eu não tenho escolha para quais são as opções que ainda não considerei. Lembre-se, o que dizem sobre você é uma história. O que você diz a si mesmo é o que define sua vida. O subconsciente é como o solo de um jardim. Tudo o que você planta nele, seja uma semente de confiança ou uma erva daninha de dúvida, cresce e influencia como você vive. O que poucas pessoas percebem é que as palavras que usamos diariamente são as sementes que cultivam esse jardim interno. Desde cedo, nosso subconsciente absorve tudo o que ouvimos. Cada você nunca vai conseguir, ou não, seja tão sonhador, se transforma em crenças profundas que podem limitar o que consideramos possível. O psiquiatra Carl Jung explicou isso de forma brilhante ao dizer: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida, e você o chamará de destino. Mas como exatamente as palavras afetam nosso subconsciente? Elas funcionam como comandos diretos para a mente. Quando você repete para si mesmo algo como "eu nunca consigo terminar nada", seu cérebro interpreta isso como uma verdade absoluta. Ele não questiona, apenas aceita e age de acordo. É por isso que pensamentos automáticos, muitas vezes negativos, nos mantêm presos em ciclos de autossabotagem. Agora pense em como isso se conecta ao poder de transformar o negativo em positivo. Um exemplo científico fascinante vem dos experimentos do pesquisador japonês Masaru Emoto. Ele mostrou que palavras positivas, como amor e gratidão, criam padrões harmônicos em cristais de água, enquanto palavras negativas geram formas caóticas. Se palavras têm esse efeito em algo tão simples como água, imagine o impacto no nosso corpo, que é composto de cerca de 60% dela. Na prática, o que isso significa? Que você pode usar suas palavras para reprogramar seu subconsciente, substituindo padrões limitantes por crenças fortalecedoras. Por exemplo, evite: eu sou péssimo com números, experimente. Eu tô aprendendo a melhorar. Essa pequena mudança parece simples, mas com repetição, ela cria novas conexões neurais que ajudam sua mente a se alinhar com o que você deseja alcançar. A ciência também nos diz que o cérebro não diferencia completamente o real do imaginado. É por isso que visualizar um objetivo enquanto repete afirmações pode ser tão poderoso. Quando você diz, por exemplo, "eu sou capaz de superar este desafio", sua mente começa a acreditar nessa possibilidade e a buscar caminhos para torná-la real. Então, comece a observar as palavras que você usa consigo mesmo. Elas são sementes que fortalecem ou enfraquecem o seu jardim interior? A boa notícia é que, assim como o jardineiro pode limpar as ervas daninhas e plantar flores, você também pode reescrever as mensagens que alimentam sua mente. Se você quer mudar o mundo ao seu redor, comece mudando as palavras que fala para si mesmo. As palavras que você repete diariamente são como trilhas traçadas em sua mente. Cada repetição reforça essas trilhas, tornando-as caminhos cada vez mais fáceis de seguir. É aqui que as afirmações entram em cena, atuando como ferramentas poderosas para reprogramar sua mente e direcionar sua vida para o que você realmente deseja alcançar. Muhammad Ali, considerado um dos maiores boxeadores da história,
não apenas treinava o corpo, mas também sua mente. Ele frequentemente dizia: "Eu sou o maior." Essas palavras, repetidas com convicção, não eram apenas para o público, eram para ele. Cada vez que ele repetia essa afirmação, estava fortalecendo sua crença em si mesmo, criando uma mentalidade inabalável. Mas o que torna as afirmações tão eficazes? A ciência da neuroplasticidade nos ajuda a entender isso. Nosso cérebro tem a capacidade de criar novas conexões ao longo da vida, e as afirmações repetidas consistentemente ajudam a estabelecer essas novas conexões. Quando você afirma algo como "eu sou resiliente e capaz de superar desafios", está literalmente treinando seu cérebro para acreditar nisso. Contudo, há um segredo para que as afirmações realmente funcionem. Elas precisam ser sentidas como verdadeiras. Se você disser algo que seu subconsciente rejeita, como "eu sou milionário", sem estar alinhado com essa crença, sua mente pode resistir. Uma maneira mais eficaz é começar com passos menores, mas igualmente poderosos. Como "eu estou aprendendo a criar mais abundância na minha vida." O poder da repetição também se estende à forma como enfrentamos desafios. Por exemplo, se você enfrenta um problema difícil e repete para si mesmo: "Isso é muito difícil, não vou conseguir", estará reforçando essa crença. Agora, troque por "eu ainda não sei como, mas vou encontrar uma solução." Essa mudança simples não só altera sua mentalidade, mas também sua disposição para agir. Então, por que não começar agora? Escolha uma afirmação que ressoe com um objetivo ou mudança que você deseja alcançar. Pode ser algo como: "Eu sou merecedor das oportunidades que chegam até mim." Repita todos os dias, com intenção e emoção, e veja como sua percepção e sua realidade começam a mudar. Tudo o que você repete com convicção vira realidade. As palavras que usamos não são apenas descrições, elas carregam poder emocional. Cada vez que você escolhe uma palavra, está moldando como se sente e como reage ao mundo ao seu redor. A linguagem que você adota não é neutra. Ela vibra em sintonia com suas emoções e cria um impacto direto no seu estado mental. Por exemplo, imagine enfrentar um contratempo e descrevê-lo como insuportável. Essa palavra já carrega um peso que intensifica a sensação de frustração e derrota. Agora, troque por um desafio interessante. A emoção muda, certo? Essa simples troca altera não só como você percebe a situação, mas também sua capacidade de agir com calma e encontrar uma solução. A relação entre palavras e emoções é tão poderosa que ela é usada em várias práticas terapêuticas. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ajuda as pessoas a identificar pensamentos automáticos negativos e substituí-los por afirmações mais equilibradas. Isso porque o que você diz para si mesmo é muitas vezes a raiz das emoções que sente. Um exemplo prático disso é a mudança de palavras como "problema" para "oportunidade de aprendizado." A princípio, pode parecer apenas uma questão de semântica, mas essa alteração transforma o que poderia ser uma experiência paralisante em algo que promove crescimento. Lembre-se de que as emoções são energia e movimento. As palavras que você escolhe colocam essa energia em ação, direcionando-a para construir ou destruir. Quando você repete frases como "eu nunca consigo", está carregando suas emoções de frustração e desânimo. Por outro lado, ao dizer "eu estou me aproximando do que desejo", você gera emoções de esperança e determinação. A escritora Maya Angelou, em uma de suas reflexões mais conhecidas, disse: "As pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir." Isso também vale para como você se trata. Suas palavras são as responsáveis por criar o ambiente emocional em que você vive diariamente. Agora, faça um teste simples. Observe as palavras que usa para descrever suas emoções durante o dia. Substitua termos negativos por positivos ou neutros e perceba como isso afeta sua energia. As palavras que você usa são como pincéis, pintando as cores das suas emoções. Histórias reais têm o poder de nos inspirar porque mostram como as palavras podem ser transformadoras na prática. Elas ilustram como, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mudar a maneira de falar e de pensar pode criar resultados extraordinários. Viktor Frankl, psiquiatra e autor do livro Em Busca de Sentido, é um exemplo marcante. Ele sobreviveu aos horrores de campos de concentração nazistas e, mesmo naquele cenário devastador, escolheu usar sua linguagem interna para encontrar propósito. Enquanto muitos sucumbiam ao desespero, Frankl dizia a si mesmo que ninguém poderia tirar dele a liberdade de escolher como responder às circunstâncias. Ele acreditava que, se desse significado ao sofrimento,
poderia suportar qualquer situação. Essa perspectiva, ancorada nas palavras que escolheu, não apenas o manteve vivo, mas também lhe deu forças para reconstruir sua vida e ajudar milhares de pessoas. Outra história emblemática é a de J.K. Rowling. Antes de se tornar uma das escritoras mais bem-sucedidas do mundo, ela enfrentou inúmeras rejeições de editoras. Estava desempregada e criando uma filha, sozinha. Rowling poderia facilmente ter se entregue à narrativa de fracasso, mas em vez disso, repetia para si mesma que sucesso é uma questão de persistência. Essa crença, guiada por suas palavras, a levou a continuar tentando até que sua obra, Harry Potter, mudasse sua vida e inspirasse milhões ao redor do mundo. Essas histórias nos mostram que não importa quão desafiador seja o cenário, a maneira como escolhemos descrever nossa situação faz toda a diferença. Ao falar "minha vida está arruinada", estará aceitando isso como sua verdade. Mas se optar por algo como "estou enfrentando um momento difícil, mas vou superá-lo", cria uma abertura para possibilidades. Há também lições que podemos tirar do dia a dia. Pense na linguagem usada em esportes. Treinadores eficazes raramente dizem "você errou de novo". Em vez disso, usam frases como "você está quase acertando". Tente mais uma vez. Essa reformulação não apenas preserva a confiança do atleta, mas também cria a crença de que o sucesso está ao alcance. Esses exemplos não são apenas inspiração. São um lembrete de que você também pode reescrever sua própria narrativa. Pergunte a si mesmo: que história você tem contado sobre sua vida? Suas palavras são de superação ou de resignação? A mudança começa com escolhas simples, mas consistentes. Substitua "eu sou incapaz" por "eu estou aprendendo". Troque isso sempre dá errado, por "estou mais preparado a cada tentativa". Lembre-se, o significado que você dá às suas experiências é o que transforma a sua vida. Ao longo da história, os grandes pensadores sempre enfatizaram o papel do controle interno diante das adversidades. Embora esses filósofos muitas vezes falassem de ações e atitudes, havia um elemento central em suas reflexões: a linguagem. As palavras que escolhemos, tanto em voz alta quanto dentro da nossa mente, são a base para essa habilidade de viver em equilíbrio, mesmo em meio ao caos. Epicteto, um dos maiores professores da filosofia clássica, dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas". Ele reconhecia que a maneira como descrevemos os eventos ao nosso redor é mais importante do que os próprios eventos. Se um imprevisto acontece, chamá-lo de uma catástrofe automaticamente aumenta sua gravidade emocional. Mas, se o descrevemos como uma mudança inesperada, nossa reação emocional pode ser completamente diferente. Esse princípio pode ser aplicado em situações modernas. Por exemplo, ao enfrentar um dia extremamente ocupado, você pode dizer algo como "meu dia está uma bagunça". Isso provavelmente aumenta sua ansiedade e a sensação de estar sobrecarregado. Mas, se reformular para "tenho muitas coisas importantes para organizar hoje", já introduz uma sensação de propósito e controle. Outro exemplo prático vem da vida de Nelson Mandela, um homem que passou décadas preso por lutar contra a injustiça. Ele poderia ter descrito sua prisão como o fim de sua luta ou como uma derrota. No entanto, ele escolheu dizer que aquele tempo seria usado para se fortalecer, aprender e planejar. Essa escolha de palavras não apenas preservou sua sanidade, mas também o preparou para liderar uma nação após sua libertação. Os filósofos clássicos também nos ensinaram a importância de usar a linguagem como ferramenta para cultivar virtudes. Palavras como paciência, resiliência e humildade não são apenas conceitos abstratos. Elas moldam nossas ações quando nos lembramos delas em momentos desafiadores. Imagine estar em uma discussão acalorada e repetir para si mesmo: "eu escolho a paciência". Esse pequeno ato é capaz de mudar completamente o rumo da interação. Mais do que nunca, as ideias desses pensadores são válidas em nossa era de distrações e informações constantes. Reflita sobre o que você diz a si mesmo. Suas palavras refletem o tipo de pessoa que você quer se tornar. A verdade é que as palavras que você escolhe não apenas descrevem sua realidade, mas também constroem quem você é. Assim como os grandes filósofos ensinaram, o segredo está na consciência. Não é o que acontece ao seu redor que importa, mas a narrativa que você escolhe criar a partir disso. Escolha suas palavras com sabedoria, e você estará escolhendo seu destino. Cada um de nós carrega uma história interna, um enredo que repetimos silenciosamente e que molda como vemos o mundo e a nós mesmos. Muitas vezes, essas narrativas foram criadas a partir de experiências passadas, opiniões externas
ou até mesmo de momentos difíceis que nos marcaram. Mas aqui está a verdade libertadora. Você tem o poder de reescrever essa história. Oprah Winfrey, uma das maiores personalidades da mídia, é um exemplo vivo disso. Nascida em condições extremamente difíceis, enfrentando pobreza e traumas, ela poderia facilmente ter aceitado a narrativa de que estava destinada ao fracasso. Mas Oprah escolheu reescrever sua história. Ela começou a afirmar para si mesma que seu passado não definiria seu futuro. Essa mudança interna, alimentada pelas palavras que ela repetia diariamente, a levou a criar uma vida extraordinária. Reescrever sua narrativa pessoal começa com um passo essencial: identificar as histórias limitantes que você conta sobre si mesmo. Frases como "eu nunca tenho sorte" ou "nada dá certo para mim" são como âncoras que mantêm você preso no mesmo lugar. Mas assim como uma história pode ser recontada de um jeito novo, essas frases também podem ser transformadas. Por exemplo, em vez de dizer "eu sempre falho", experimente "estou aprendendo com cada tentativa". Troque "eu não sou bom o suficiente por eu estou melhorando a cada dia". Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes à primeira vista, mas têm o poder de alterar completamente sua perspectiva e suas ações. Para começar, escreva uma frase curta que represente o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Pode ser algo como "eu sou resiliente e encontro soluções em qualquer situação". Repita essa frase diariamente, especialmente pela manhã, quando sua mente está mais receptiva. Com o tempo, você perceberá como essa nova narrativa começa a se refletir em suas escolhas e atitudes. Lembre-se, sua história não está escrita em pedra. Ela é um manuscrito em constante revisão, e você é o autor. As palavras que escolhe hoje têm o poder de transformar seu futuro. O que você acredita sobre si mesmo é o que você se torna. Então, escolha acreditar no seu potencial. Transformar sua linguagem em uma ferramenta de crescimento não exige mudanças drásticas. Pequenas práticas diárias podem fazer uma diferença enorme ao longo do tempo. Essas práticas ajudam você a realinhar seu foco, reprogramar sua mente e criar um ambiente interno mais positivo e poderoso. A primeira prática é manter um diário de palavras conscientes. Reserve alguns minutos ao final de cada dia para anotar as palavras ou frases que você usou, especialmente nos momentos de maior desafio. Pergunte a si mesmo: essas palavras me fortaleceram ou me enfraqueceram? Por exemplo, se você percebeu que disse frequentemente "eu não consigo lidar com isso", mude para "como estou encontrando maneiras de lidar com isso". Esse exercício ajuda a identificar padrões e substituir de forma consciente. Outra ferramenta eficaz é o uso de substituições positivas, sempre que perceber que está prestes a usar uma frase limitante. Como isso é impossível, faça uma pausa e troque por "como posso tornar isso possível". Essa prática simples reprograma sua mente para enxergar soluções em vez de barreiras. Uma terceira técnica poderosa é a meditação com afirmações. Dedique 5 minutos diários para repetir afirmações que reflitam a vida que você deseja criar. Escolha frases curtas e específicas, como "eu sou confiante e capaz de superar desafios", ou "eu atraio oportunidades que estão alinhadas com meu propósito". Durante a meditação, visualize o que essas palavras representam, sentindo como seria viver essa realidade. A combinação de palavras e imaginação fortalece o impacto no subconsciente. Além disso, pratique a escuta atenta às palavras dos outros e do ambiente ao seu redor. A linguagem externa também influencia sua mentalidade. Troque músicas, notícias ou conversas negativas por conteúdos que inspirem, motivem e elevem sua energia. Essa mudança cria um ambiente mais propício para o seu crescimento. Por último, faça um desafio pessoal. Escolha um dia para substituir intencionalmente todas as frases negativas que disser por versões positivas ou neutras. Ao longo do dia, observe como isso muda seu humor e sua perspectiva. Cada palavra que você escolhe é como uma semente. Cuide para plantar aquelas que darão os frutos que você deseja colher. Pequenas práticas levam a grandes transformações. O que você decide dizer a si mesmo hoje cria o caminho que você percorrerá amanhã. Chegamos ao ponto mais importante: a consciência de que você é o autor da sua própria história. As palavras que você escolhe todos os dias não são meras descrições. Elas são declarações de quem você é e do que você acredita ser possível. A boa notícia é que, assim como um escritor pode revisar seu texto, você pode reescrever a narrativa da sua vida. Imagine por um momento como seria a sua história se você a escrevesse com coragem, otimismo e propósito. E se em vez de frases como "eu não posso", você optasse por "eu estou aprendendo"? Essas pequenas escolhas linguísticas
tem o poder de criar transformações reais, não apenas no que você sente, mas no que você faz. A chave para isso está na atenção consciente. Cada vez que você fala ou pensa, está criando um roteiro que sua mente seguirá. Pergunte a si mesmo: essa palavra que escolhi está me fortalecendo ou limitando? Troque palavras como fracasso por aprendizado ou fim por novo começo. Esse simples ato de reescrever pode mudar sua perspectiva e abrir caminhos antes invisíveis. Para se tornar o autor da sua realidade, é fundamental lembrar que as palavras que você escolhe não só descrevem o mundo ao seu redor, mas também o criam. Como disse o filósofo francês Jean-Paul Sartre, o homem é o que ele faz de si mesmo. E isso começa com as palavras que você decide usar como base. O processo não precisa ser complicado. Comece pequeno. Escolha uma frase positiva que resuma o que você deseja para sua vida e repita todos os dias, como um mantra que te guie. Algo como: eu sou resiliente e capaz de superar qualquer desafio. Com o tempo, você verá como essa nova linguagem se traduz em novas ações e, consequentemente, em novos resultados. Lembre-se, cada palavra que você escolhe é como um tijolo que constrói o seu futuro. Você pode usar para construir muros que te isolam ou pontes que te conectam aos seus sonhos. A decisão está em suas mãos. Se esse conteúdo ajudou você a refletir e trouxe valor para sua vida, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Juntos, podemos continuar essa jornada de crescimento e transformação. Você não está preso às palavras do passado. Cada novo dia é uma oportunidade para reescrever seu futuro com intenção e propósito.